Olá pessoal, eu sou o teu irmão Rafael Viana e hoje eu quero responder um assunto onde há muita polêmica entre os cristãos. A mulher pode ter um cargo de liderança? Eu vou te responder apresentando alguns fatores históricos sobre a história da igreja e o pensamento de Cristo. E desde já eu quero te dizer que sim, que a mulher pode sim exercer um cargo de liderança, mas não como alguns pensam. Ah, ela pode se ela for submissa ao seu marido, também pastor da igreja. É, Nós podemos pensar que um pastor que não tem uma mulher cristã poderia liderar uma igreja. Mas será que poderíamos conceber a mesma ideia a uma mulher? Uma mulher que tal dedicação a leva a pastorear uma igreja, mesmo não tendo um marido cristão? Obviamente que sim, pois isso é algo individual. Se a pessoa, tanto homem quanto mulher, tiver um bom testemunho em sua vida familiar, em sua vida social, for apta para ensinar, discernir, ter conhecimento de Deus, não vejo por que não a mulher ou um homem liderar a igreja. Mas aqui a questão é se a mulher pode. E sim, ela pode. Aqueles que dizem que não, é porque não conhecem a história e também não entenderam o chamado de Cristo, né? O mistério de Cristo. Nós podemos observar que em Gálatas, capítulo 3, o versículo 27 e 28, Paulo ele nos diz o seguinte: os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Deste modo, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Nós vemos também um papel importante que a mulher desempenha no ministério de Jesus. Nós podemos ler em Lucas, capítulo 8, verso 2 e verso 3, diz que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, um exemplo delas é Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cuse, procurador de Herodes, Susana e muitas outras o serviam com seus bens. Então nós vemos nesses versículos que as mulheres não somente cooperavam em seu ministério, como seguiam a Jesus. Se você ler esse contexto, nós vemos que uma mulher samaritana que já teve envolvida em 5 relacionamentos conjugais, ela foi enviada, né, após receber a mensagem do Cristo aos samaritanos, e ali houve uma grande colheita para o reino de Deus. Mas você poderia talvez pensar, então por que Jesus escolheu 12 discípulos, né, homens, para serem os pilares, os primeiros enviados? Nós vamos ver nos evangelhos que Jesus, a princípio, após treiná-los, enviam de dois em dois pelas aldeias, num trabalho missionário, e depois enviariam 70. E Jesus sabia muito bem que eles eram seus representantes, Jesus os escolheu assim, e que devido à sociedade, aquele momento da história da humanidade, aquele ponto, a mulher ela não tinha certa liberdade na sociedade. Então, devido a isso, ela não poderia exercer com eficiência aquilo que Jesus tinha em mente. Simplesmente por isso foram 12 homens. Mas nós vemos que Deus ele não faz distinção de gênero. Todos são um em Cristo Jesus, ok? Podemos ver que a primeira testemunha a declarar que Jesus ressuscitou foi Maria Madalena e as mulheres, na manhã de domingo, primeiro dia da semana, quando vão até o sepulcro
exumar, limpar, cuidar do corpo de Cristo e ali recebem a notícia do anjo que Jesus ressuscitou e Maria Madalena tem um encontro com o Cristo ressurreto. Então, nós vemos que essa coisa de que mulher não pode, isso é um pensamento arcaico e que surgiu devido a algumas consequências, eu vou falar para você. Bom, no primeiro século, no segundo século, o cristianismo, ele começou a passar por uma grande perseguição. Nós vemos que em Atos dos Apóstolos, nós temos Priscila, juntamente com seu esposo Áquila, mencionados como referências por Paulo. Nós vemos também filhas do diácono Felipe. Uma foi diaconisa e a outra, Júnia, seu nome, contada juntamente com os apóstolos, né? Por ser mulher de um homem contado juntamente com os apóstolos em uma das cartas, tá? Então a mulher, ela no primeiro e no segundo século, ela exerceu sim um papel de liderança. Haviam as viúvas que passaram a ensinar os catecúmenos, as viúvas e as virgens que passaram a se dedicar, né, na vida ministerial. Nós temos uma referência de uma carta onde Plínio, um governador da Bitínia, no Império Romano, envia uma carta para o imperador Trajano acerca dos cristãos e sobre julgamento e punição dos cristãos. E nessa carta nós temos informações de que duas ministras cristãs foram torturadas. E é bem específico na carta que elas são ministras, né, e não negaram a fé mediante a tortura, né, para que negassem a Cristo. Então, nós também vemos muitas mulheres que foram irmãs dos pais da igreja, tá? Nos primeiros séculos. Mas por que que esse ministério, onde a mulher exercia um papel fundamental e tão importante quanto o homem, com liberdade, deixou de existir? Exatamente porque a partir do século II, a igreja lutava contra algumas heresias. Daí surgiu o catolicismo. E no começo era algo excelente, muito bom, lutando contra as heresias. Só que teve um ponto em meio a toda essa luta que para que houvesse crédito à palavra de alguns bispos da igreja e de outros não, eles centralizaram, né, direcionaram o foco da igreja para aqueles bispos que tinham sido ordenados, né, ao cargo pastoral com uma sucessão apostólica. O que é isso? Eles puxaram uma linha cronológica de quem os apóstolos, Paulo, enfim, os outros apóstolos, ordenaram ao pastorado para identificar aqueles que tinham essa sucessão apostólica e assim dar crédito. Fazendo isso, eles eliminaram muitos que surgiram se dizendo pastores e eram falsos, eram hereges, eram mentirosos. Por causa disso, a partir daí, o cargo de liderança para a mulher foi ofuscado e ela passou a não ter assim muita oportunidade na sequência, mas nós vemos que elas sempre desempenharam um bom papel. Há muitas outras coisas para falar, mas aí o áudio, o pensamento ia ficar muito comprido, tá, gente? Mas para quem estudou, para quem pesquisou, quem quiser pesquisar essa carta, eu acho que na internet vocês devem achar, de Plínio conversando com Trajano, as irmãs, né, que eram viúvas, que eram virgens no primeiro e no segundo século, o papel de liderança que elas exerciam, os ensinamentos que elas davam, foi muito importante para o desenvolvimento da igreja
visto que Deus ele não nega os dons às mulheres, tanto mulheres quanto homens recebem, né, o dom de ensinar, né, de mestre, enfim. E tudo isso é usado para quê? Para o crescimento da igreja. Hoje, a mulher ela já conquistou um espaço na sociedade significativo, se olharmos para a história. E a tendência é crescer, né? Ainda não é o 100% que a mulher espera, lógico, mas houve uma grande evolução. E aqueles que não abrem espaço com um pensamento machista, um pensamento retrógrado acerca desse assunto, ficarão, né, sem este grande apoio e suas igrejas, suas reuniões, comunidades tendem a mirrar com o passar do tempo, porque a mulher que chega hoje desenvolvendo um papel de chefia, de liderança na empresa, no seu lar, né, na sociedade em que vive, vai encontrar uma igreja que a barre, que a impeça de exercer os seus dons e os seus talentos, com certeza ela irá migrar para um outro cenário, para um outro lugar, tá, gente? Então fica aí a dica, pesquisem na história, tá? Quem gostou desta observação, dá um joinha, se inscreva em nosso canal. No decorrer da semana nós estaremos postando mais vídeos. Um abraço a todos e que Deus vos abençoe.